nosso Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te exaltamos, te glorificamos, pois para isso o Senhor nos criou, para te adorar. Só ao Senhor pertence toda a honra e toda a glória. Que o nosso coração esteja totalmente voltado para ti, em verdadeira adoração, Senhor. E não pode haver verdadeira adoração se não estivermos totalmente libertos, crendo totalmente em Sua palavra e sendo cheio com Teu Espírito Santo. Nos ajude, Pai, a cada momento a tomar posse desta palavra, desta vida eterna, deste Espírito Santo que é o nosso guia, que é a vida eterna, é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso esposo, é o parente redentor, aquele que morreu no Calvário, sofreu a pena da morte, os açoites do pecado, sofreu o castigo para nos trazer a paz, trazer a libertação, para nos conceder direitos que foi perdido no Éden, aquele direito de estar em Sua presença e te adorando, Pai Santo, e agora é restituído. Que momento maravilhoso nós estamos vivendo, de poder estar em Sua presença e te glorificar, de exaltar o Teu nome e dizer que Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és lindo. Oh, aleluia! Louvado seja o Teu nome, Senhor nosso. Toma cada coração neste momento, Senhor. Que possamos sair das regiões terrestres, glória a Deus, estar assentados somente na região celestial, sentindo a Sua presença, a Tua unção caindo sobre nós. Abre os nossos entendimentos com a revelação da Sua palavra e nos posiciona. Fale conosco, nós te pedimos, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Vamos à leitura. João capítulo 1, versículo 1, versículo 14 e 18. Deus abençoe o jovem Eliseu, né? De estar conosco nesta noite, estamos felizes. Que Deus te abençoe. Como um jovem, você tem vindo por livre e espontânea vontade. Deus te enriqueça. Que você possa acompanhar o exemplo de seus pais, nos servir ao Senhor. A Bíblia diz que o mundo passa e as suas concupiscências, ou seja, os desejos, mas o que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Deus te abençoe, seja bem-vindo sempre. Vamos à leitura. João, então, capítulo 1, versículos 1, 14 e 18. Os irmãos podem ler comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar. João capítulo 8, versículo 42. Ficou relatado assim: disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Amém? Amém. João 16, versículo 27 e 28. Disse-lhes, pois, me perdoe. João 16, 27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Estas escrituras, para que nós estejamos fundamentados na palavra de Deus, que é o fundamento para a vida de todo o cristão. Desejo deixar como título: veio do trono do Pai. Amém? Vamos falar mais um pouquinho sobre esta manifestação divina, desta manifestação do Cordeiro, a saída do trono. Não precisamos temer, olhar o que Deus revelou, porque Deus prometeu que revelaria todo o segredo através do profeta, seu servo. Apocalipse 10, 7, na voz do sétimo anjo, quando tocasse a sua trombeta, se cumpriria o mistério de Deus. Todo ele seria revelado. Então não podemos omitir o que Deus já revelou através do sétimo anjo. Mas também não podemos sair fora do que foi dito através do sétimo anjo e nem ter medo de anunciar. Uns vai além, outros ficam aquém. Outros dizem, talvez alguns até mesmo dizem, não precisamos dos mistérios. Se Deus disse que ia o revelar, porque seria isso bom para a sua esposa. Deus sempre dá o melhor para a sua igreja. Amém. Amém? Então, é nada mais, nada menos Deus se mostrando, se revelando aos seus filhos. Então, temos que ter a graça de Deus, o Espírito Santo, para que nós não venhamos falhar, porque quando falhamos, nós aumentamos ou nós diminuímos a palavra de Deus. Para diminuir, temos que anular ou aniquilar escrituras, e para aumentar, da mesma forma, sempre alguma escritura é deixada para trás, é passada por cima. Então Deus disse: não aumente, não diminua. Apocalipse 22, o Senhor Jesus disse para João, e ficou escrito para nós: não aumentar e nem diminuir. Então só Deus pode nos posicionar.
dentro de sua palavra. Muitas vezes as pessoas são levadas a crer de uma maneira errônea, como Satanás fez com Eva no Éden, tão sagaz, tão sutil. Em uma pequena coisa ela conseguiu desmontar a vida de Eva e de Adão. Eva sempre é a igreja, aponta para a mulher. Sempre uma pequena palavra tira a igreja de coesão com a palavra de Deus. E muitas vezes não é assim. E o não é assim é acrescentado de outra coisa. E aí a coisa fica difícil. Mas também não é por conhecer os mistérios que nos dá o reino dos céus. Porque Paulo também disse: ainda que eu soubesse todos os mistérios e não tivesse amor, o amor, né? Nada se resolveria. Então Deus revelou através de seu grande amor por nós, e através do grande amor, então agora nós dedicamos a nossa vida a Deus. Vou ler mais uma escritura, se os irmãos quiserem acompanhar. Atos capítulo 2, versículo 29 ao 33. Só tomando as escrituras para que nós possamos estar tranquilos, seguros. O profeta, inspirado por Deus nas revelações, ele pegava a escritura do Velho Testamento com mais outra e punha aquilo dentro do Novo Testamento, e isso forma o quadro completo e revela Deus. Deus é revelado por sua palavra, ele se revela nela. Então toda a resposta que nós precisamos para as perguntas espirituais, o irmão Branda disse que ela está na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 29. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria a Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Amém? Então vamos sempre lembrando, Atos capítulo 2 é a descida do Espírito Santo. É o momento em que Pedro estava sendo usado por Deus para relatar Atos 2, que foi onde tivemos até a ordem do batismo através do Espírito Santo. Mas não é por aí que nós vamos entrar. Eu tomei aqui só para nós estarmos olhando essa trajetória do Senhor Jesus, que veio do Pai e voltou para o Pai. Então nós precisamos sempre estar posicionados por Deus
dentro de sua palavra. Sabemos que há ensinamentos de que o Cordeiro saiu do trono, e com esta saída acabou a graça, acabou a misericórdia. O mundo está condenado. Deus está tratando só com aquele grupo que crê desta maneira. E nós já estamos vendo que não é bem por aí. Quando o Cordeiro saiu do trono, começou a graça e a misericórdia. Foi quando ele saiu, né? Deus expressou graça e misericórdia no Velho Testamento, mostrando em tipos, sendo gracioso. Mas esse Deus que é graça veio manifestar para nós, os gentios, em uma maneira simples, amável, onde hoje nós temos o livro simbólico que é Apocalipse, ficou escrito, não entendido pelos homens, conforme Isaías 29, ele disse que convocou alguém para que o lesse, mas ele não conseguia ler, porque o livro estava selado. Tinha que ser alguém que soubesse ler o livro. Então Deus trouxe para nós alguém que soube ler o livro, e estes sempre foram os seus profetas, porque a palavra de Deus vem ao profeta. Então eles são os que souberam ler a palavra de Deus. Por isso ficou para nós, Deus enviou um homem que soubesse ler, e esse foi o sétimo anjo, onde leu toda a escritura, e ela está para nós. Então, o irmão Branham disse que as suas visões que Deus lhe deu trouxe muita confusão na mente das pessoas, e hoje ainda está tendo muita confusão. Então, se a Bíblia disse que o Cordeiro saiu do trono, o irmão Branham disse que o Cordeiro saiu do trono. Temos que achar qual é esta posição e quando que ele saiu. Por isso nós tomamos estas escrituras que traz o relato. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O irmão Branham disse nas eras da igreja que Jesus é a nova criação de Deus. É a nova. Então nós sabemos que isso é tão perfeito, tão verídico. Deus disse que era para ser celebrado a Páscoa no primeiro dos meses. O primeiro mês do ano era o mês de Abibe. Então nós sabemos que por volta de abril o profeta disse que Jesus nasceu. Se em abril era comemorado a Páscoa, porque era o mandamento do Senhor, o Cordeiro morreu na Páscoa perfeitamente, como Deus disse, não podia morrer em outra época, porque estaria descumprindo a palavra de Deus. Então ele morreu naquele tempo determinado, e era Páscoa. Deus ordenou que fosse naquele mês. Então naquele mês o Cordeiro foi morto por cada um de nós. Mas para este Cordeiro ser morto, há 2000 anos atrás isso concretizou. Mas antes que isso acontecesse, era abstrato. O povo estava esperando. O livro da vida estava na mão do dono original, que é o Senhor, Deus dos exércitos, e o livro estava em suas mãos. Não é que ele estava segurando, né? O livro, mãos está apontando para o poder. Então todo o poder que Deus cedeu a Adão, aquele poder teve que voltar para o Senhor, porque o pecado tirou aquilo.
Mas vamos ver, sempre lembrar, que antes da morte do cordeiro, naturalmente falando ou humanamente, já havia acontecido isso na mente de Deus. Amém? Então vamos ver o selo de Deus do parágrafo 33, que o profeta, irmão Brana, disse: agora encontramos, antes que nos aproximemos disso, que não há ninguém no céu, não havia ninguém na terra, e ninguém debaixo da terra, que fosse digno de tomar o livro, ou abri-lo, ou desatar os seus selos. Ninguém. João viu isto no Apocalipse, e estamos ensinando o Apocalipse agora, e João chorou. Mas houve um cordeiro que tinha sido morto antes da fundação do mundo. Então tinha um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então é essencial que nós tenhamos isto sempre em nosso coração, porque isso forma o quadro de Deus dentro dessas etapas de restauração. Deus restaurando, Deus salvando. Isso faz parte de todo esse contexto da redenção do nosso Deus. Porque isso já foi pensado por Deus na eternidade. No parágrafo 33 do primeiro selo, o irmão Brana disse que o livro da vida foi planejado antes da fundação do mundo. Então esta morte do cordeiro já era o plano de Deus, porque ele viu esse cordeiro sendo morto na eternidade. Então isso veio a concluir para desencadear toda esta obra de redenção na qual nós estamos vivendo e fazendo parte como os redimidos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então ele foi digno de tomar o livro da destra do que está sentado no trono, e abrir o livro e desatar os seus selos. Amém? Então vamos pensar um pouquinho nisso. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quando nós tomamos Apocalipse capítulo 5, e João disse: vi na destra do que estava sentado no trono, sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ninguém podia abrir este livro. Então nós sabemos que Adão pecou, o livro voltou para a mão do Pai. Quem pode abrir um livro? Ninguém podia olhar para ele. Ninguém podia fazer nada no tocante a este livro. E tinha que haver um homem para fazer isso. Então nós vamos começar a ver com simplicidade Deus que prometeu salvar, como ele disse em Isaías: eu anunciei e eu salvei. Fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 11. Então esse Deus que anunciou através dos profetas, que através de Isaías ele disse que nasceria um menino, esse menino seria Deus forte, Pai da eternidade. Esse menino seria Deus conosco, que era Emanuel. Então logo nós vemos que esse menino é a palavra, é o verbo que estava com Deus, e o verbo que era Deus, e agora se tornando carne. Quando nós vemos ele se tornando carne, ou vemos
Deus criando no útero de Maria um bebê que logo nasce e chora, se torna um homem. Ali estava Deus em carne humana. De onde veio este menino? Onde ele estava? No seio do Pai. Se ele estava no seio do Pai, ele estava na eternidade. Se ele estava na eternidade e agora ele nasceu aqui, então ele saiu do trono do Pai. É o seu nascimento. E hoje nós estamos vendo tanta confusão acerca disso. A coisa tão simples, isso é para eleito. Talvez os que têm os seus lados doutrinários olharão e vão ter pena de nós. Mas cremos que a graça de Deus tem nos alcançado, porque esta é a verdadeira posição. Então aqui nós temos, escrito, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Mas houve um cordeiro que tinha sido morto antes da fundação do mundo. Ele foi digno de vir e tomar o livro da destra do que estava sentado no trono, e abrir o livro e desatar os seus selos. Então nós, como acabamos de falar, Apocalipse 5, no versículo 1, o livro está selado com 7 selos. Só o cordeiro pode abrir este livro, só ele pode desatar. Agora nós olhamos e encontramos que o Senhor Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é o livro. Então Ele disse: eu sou a vida eterna. Não é isso? Eu sou a ressurreição e a vida. Então este é o livro que agora é manifestado na terra para reaver aquilo que Adão perdeu, aqueles direitos. Então ele está se tornando o nosso redentor, está se tornando o nosso parente. Tinha que ser alguém igual nós para nos salvar, para redimir. E o irmão Brana disse: um homem não pode redimir o outro, porque ambos são pecadores. Não podia ser anjos, porque eles nunca pecaram. Então Deus, Ele mesmo, veio, se tornou um de nós. Então ali está a vida eterna. E nós aprendemos com o apóstolo Paulo que nós fomos predestinados nele. Então, quando falamos de um livro selado com 7 selos, estamos falando de um Deus maravilhoso com um plano de redenção tão simples e humilde que os grandes passarão por cima. Não poderão crer nesta humildade tamanha, porque Deus é simples e aprove Ele a salvar os simples. Então Deus mostrou em ti. Ele criou o homem. No homem estava a parte feminina. Ele adormeceu aquela mulher, me perdoe, aquele varão que era Adão, e tirou a parte feminina. E Paulo disse que nós estávamos nele. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. João na visão declarou a mesma coisa, porque João viu um cordeiro, e no cordeiro estavam 7 pontas e os 7 olhos. Temos falado isso, né? Que são as 7 pontas? As eras da igreja. Se é as eras,
está falando da igreja, a igreja é a mulher. Então a parte feminina também estava no cordeiro. Mas sabemos também que ele tem 7 olhos, que são 7 mensageiros, e ambos fazem parte do mesmo poder, da mesma unção, porque do cordeiro saiu o Espírito Santo, que caiu na igreja primitiva, e ao rejeitar aquela manifestação, Deus passou a sua caminhada aos gentios, através de seus mensageiros, de seus 7 olhos. Vamos reler então Apocalipse 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Amém? Então vamos ver que no relato da Escritura não está dizendo que só os 7 olhos são 7 Espíritos enviados. Eles são 7 Espíritos enviados para cada era, que é a ponta, né, que é o chifre, que é o poder de Deus. Se eles são 7 Espíritos, é o poder de Deus, é o mesmo Espírito Santo, tanto no mensageiro, como na igreja. Porque o mesmo poder que é derramado no mensageiro, é o poder que é derramado na igreja, porque este é o chamado de Deus através da sua palavra. Então não pode ser diferente. Então os filhos ouvirão da forma perfeita e correta. Então, se falamos das eras da igreja, ela forma toda a noiva. A noiva estava no cordeiro. O profeta diz que quando ele foi morto no Calvário, Deus o adormeceu, e ali começou as eras da igreja. Então, se o cordeiro não sai do trono do Pai, conforme nós temos no primeiro selo, a noiva não seria chamada, porque ela está nele. Os selos não seriam rompidos, é ele que abre, estava nele. Então todas as coisas foram feitas nele e por ele, e ele é o princípio de tudo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então toda a nossa vida, tudo tem que estar envolvido nele. Todo o nosso pensamento, atitude, glorificação, primeiro ao Senhor. O irmão Branham disse: o que devemos fazer é glorificar a Deus e anunciar a Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Ele já revelou todas estas coisas. Então, de onde veio o Cordeiro? Do trono do Pai. Se manifestou em humildade, e agora ele começa o seu plano de redenção, né? Nós lemos Apocalipse 6, havendo o cordeiro aberto, um dos selos olhei, e um dos animais dizia como em voz de trovão. Irmão Branham disse: ecoou somente esse trovão, e ele foi para as eras todas. Que é o trovão? O trovão é a voz de Deus. Onde é que veio a voz de Deus através das 7 eras? Veio através dos 7 mensageiros. Então, quando olhamos Apocalipse 4, Apocalipse 10, no verso 4, João disse: sendo ouvido a voz dos 7 trovões, eu ia escrevê-la. Agora esses 7 trovões eram as 7 vozes de Deus através das 7 eras. Então, de onde manifesta o Cordeiro? Ele sai da eternidade: eu vim de Deus e volto para Deus. E então temos o plano de redenção, a abertura da palavra,
o Senhor abrindo cada selo, que era a palavra selada, e ecoando uma voz que é o trovão. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, quando a Bíblia fala de trovão, de selos, está falando de uma mesma coisa. Claro, selo é aquilo que prende, que ata, que segura, e que só aquele a quem é destinado pode abrir. Então, só o cordeiro podia abrir. Para ele abrir, então ele morreu. E agora ele começa a manifestar. Ele abriu o primeiro selo, Paulo. Abriu o segundo selo, Irineu. Terceiro selo, Martim. Quarto, Columba. Quinto, Lutero. Sexto, Wesley. Sétimo, Branham. Agora o Cordeiro fez isso. Então são 7 selos. Mas o profeta disse na mensagem O Pôr do Sol 202 que Cristo é os selos. Ou seja, ele selava os selos que selava ele. E ele agora abre os selos, revela a sua igreja e sela a sua igreja com esta mesma palavra. Mas para isso era necessário ele sair da eternidade e se tornar nosso Redentor parente. Onde ele está hoje? Ele está no trono do Pai, porque ele diz: aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. E qual era que ele disse isso? Na era de Laodiceia. Aquele que vencer, assentar-se comigo, como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Agora o trono dele, o irmão Branham disse que ele deixará o trono do Pai para tomar o seu próprio trono. Isso será no milênio. Então depois vamos estar vendo isso também, que o trono dele será o reinado milenial. Amém? Na mensagem Apocalipse capítulo 5, o profeta disse assim: um cordeiro. Porque João não viu o cordeiro antes? O cordeiro estava sentado no trono do Pai, do lado de dentro, com os guardas. João não podia ver ali dentro. Ele apenas viu 4 cabeças, ou melhor, aqueles 4 animais ali de pé, aqueles 4 querubins de pé guardando o lugar santo. Amém? Então temos que considerar João estando na visão. Ele foi arrebatado e foi mostrado para ele toda a eternidade. E toda a eternidade, então João veio relatando em sínteses e acontecimentos e símbolos proféticos. O irmão Branham disse que ele escreveu em símbolos proféticos. Então muitas vezes, ou todas as vezes, temos que achar o que foi dito no Apocalipse, o que Deus disse lá atrás no Velho Testamento. Por isso o irmão Branham era um tipologista, e tudo ele pegava do Velho Testamento para explicar o Novo. Nisso nós não erramos, mas temos que acompanhar o Espírito de Deus através da revelação do 7º anjo. Então essa manifestação do Cordeiro ao sair do trono, então João foi levado para dentro da eternidade, e ele não pôde ver. Por isso ele chorou, porque ele viu o livro na mão do dono, e ninguém digno de abrir o livro. Então ele começou a chorar, porque se não havia ninguém digno de abrir o livro, o mundo estaria perdido, a natureza perdida, João estava perdido. Então ele chorou, mas o anjo consolou: não chore, João, olha o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro e romper os seus selos. E João olhou para ele. Irmãos, eu imagino que João deu um grito de glória. Falou: ele é o Cordeiro?
é o meu Senhor, é o Messias. Ele andou comigo lá na terra, ele foi crucificado, e então agora eu estou vendo ele, um cordeiro como que foi morto, mas João viu ele vivo por toda a eternidade. João encheu-se de gozo, mas João não pôde ver, porque ele estava dentro da eternidade e não tinha sido mostrado para João ainda. Cristo estava na eternidade e não tinha sido mostrado para a igreja, mas agora João é um tipo de cada crente, disse o profeta, cada crente genuíno. Então, se você é um crente, uma crente genuíno, você está vendo o que João viu agora. Ele viu tudo isso lá, e nós estamos vendo desenrolar aqui, que é a revelação que foi dado a ele em visão. Nós conhecemos no passado por revelação, o presente está acontecendo conosco, e o futuro Deus nos porá lá, porque esta é a obra de Deus. Então ele veio do seu trono, ele veio do trono do Pai, então ele teve que vir do trono do Pai, da eternidade, dos pensamentos, das entranhas de Deus, para manifestar esta obra maravilhosa. Amém? Sabe, se Deus quiser, vamos continuar, deu nem para ler, né? Vamos, porque é muita coisa boa Deus tem dentro dessa simplicidade. E é assim que Deus manifesta, e nós o amamos por isso. Querido Pai Celestial, nós te rendemos graça por sua obra redentora, sua obra de remissão, na qual o Cordeiro saiu da eternidade, manifestou-se, foi o sacrifício oferecido de uma vez por todas. Estamos felizes, Pai, por saber que isso tudo pertence a nós. Não é que nós merecemos, mas é o seu amor infinito, seu amor imensurável, tão grande. Abençoa cada pessoa presente nesta noite, aqueles que não vierem, aqueles que porventura sofrem alguma dificuldade, lutas, tentações. Tu és o libertador, Tu és o que pode ajudar. Abençoa cada coração, Pai, que será ouvinte desta palavra, que ela possa alcançar coração eleito, de uma maneira simples e singela. Mantenha-nos debaixo de sua poderosa mão, Senhor. Nos encha de graça e de humildade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz. Até sábado, se Deus quiser.